Artigo 147. A conferência é dirigida por uma comissão organizadora, designada pelo presidente do Conselho, por ele presidida e integrada pelos membros da diretoria e outros convidados. Parágrafo 1º. O presidente pode desdobrar a comissão organizadora em comissões específicas, definindo suas composições e atribuições. Parágrafo 2º. Cabe à comissão organizadora definir a distribuição do temário, os nomes dos expositores, a programação dos trabalhos, os serviços de apoio e infraestrutura e o regimento interno da conferência. Artigo 148. Durante o funcionamento da conferência, a comissão organizadora é representada pelo presidente, com poderes para cumprir a programação estabelecida e decidir as questões ocorrentes e os casos omissos. Artigo 149. Os trabalhos da conferência desenvolvem-se em sessões plenárias, painéis ou outros modos de exposição ou atuação dos participantes. Parágrafo 1º. As sessões são dirigidas por um presidente e um relator escolhidos pela comissão organizadora. Parágrafo 2º. Quando as sessões se desenvolvem em forma de painéis, os expositores ocupam a metade do tempo total e a outra metade é destinada aos debates e votação de propostas ou conclusões pelos participantes. Parágrafo 3º. É facultado aos expositores submeter as suas conclusões à aprovação dos participantes. Artigo 150. O Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais é regulamentado em provimento. Parágrafo único. O Colégio de Presidentes das Subseções é regulamentado no regimento interno do Conselho Seccional. Título 3. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 151. Os órgãos da OAB não podem se manifestar sobre questões de natureza pessoal, exceto em caso de homenagem a quem tenha prestado relevantes serviços à sociedade e à advocacia. Parágrafo único. As salas e dependências dos órgãos da OAB não podem receber nomes de pessoas vivas ou inscrições estranhas às suas finalidades, respeitadas as situações já existentes, na data da publicação deste regulamento geral. Artigo 142. A Medalha Rui Barbosa é a comenda máxima conferida pelo Conselho Federal às grandes personalidades da advocacia brasileira. Parágrafo único. A medalha só pode ser concedida uma vez, no prazo do mandato do Conselho, e será entregue ou homenageado em sessão solene. Artigo 153. Os estatutos das caixas criadas anteriormente ao advento do Estatuto serão a ele adaptados e submetidos ao Conselho Seccional no prazo de 120 dias, contado da publicação deste regulamento geral. Artigo 154. Os provimentos editados pelo Conselho Federal complementam este regulamento geral no que não sejam com ele incompatíveis. Parágrafo único. Todas as matérias relacionadas à ética do advogado, às infrações e sanções disciplinares e ao processo disciplinar são regulamentadas pelo Código de Ética e Disciplina. Artigo 155. Os conselhos seccionais, até o dia 31 de dezembro de 2007, adotarão os documentos de identidade profissional na forma prevista nos artigos 32 a 36 deste regulamento. Parágrafo 1º. Os advogados inscritos até a data de implementação
a que se refere o caput deste artigo deverão substituir os cartões de identidade até 31 de janeiro de 2009. Parágrafo 2º. Facultar-se-á ao advogado inscrito até 31 de dezembro de 1997 o direito de usar e permanecer exclusivamente com a carteira de identidade, desde que até 31 de dezembro de 1999 assim solicite formalmente. Parágrafo 3º. O pedido de uso e permanência da carteira de identidade que impede a concessão de uma nova deve ser anotado no documento profissional, como condição de sua validade. Parágrafo 4º. Salvo nos casos previstos neste artigo, findos os prazos nele fixados, os atuais documentos perderão a validade, mesmo que permaneçam em poder de seus portadores. 156. Os processos em pauta para julgamento das câmaras reunidas serão apreciados pelo órgão especial a ser instalado na primeira sessão após a publicação deste regulamento geral, mantidos os relatores anteriormente designados que participarão da respectiva votação. Artigo 156-A. Executados os prazos regulados pelo provimento 102 de 2004, previstos em editais próprios, ficam suspensos até 1º de agosto de 2010 os prazos processuais iniciados antes ou durante o mês de julho de 2010. Artigo 156-B. As alterações das regras estabelecidas no artigo 131, caput, e parágrafos 1º, 2º e 3º deste Regulamento Geral, promovidas em 2018, passarão a vigorar a partir das eleições de 2021, inclusive. Artigo 156-C. As eleições dos conselhos seccionais e nas subseções em 2018 e no Conselho Federal de 2019 serão regidas pelas regras do provimento 146 e deste Regulamento Geral, vigentes em 2018. Artigo 156-D. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos administrativos, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido mediante instituição de sistema de processo eletrônico, nos termos de ato normativo a ser editado pelo Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB. Artigo 157. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os provimentos de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 46, 50, 51, 52, 54, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 67 e 71, e o regimento interno do Conselho Federal, mantidos os efeitos das resoluções 01 de 94 e 02 de 94. Artigo 158. Este regulamento geral entra em vigor na data de sua publicação.